Graça e paz, igreja. Tudo bem? Na paz? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Você vai ver lá no finalzinho a chamada famosa, muito conhecida, a Grande Comissão. Versículo 16, capítulo 28, versículo 16, fala assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pegando esse texto e indo um pouquinho mais em outros textos, Salmo 119, versículo 105, fala: Lâmpada para os meus pés é a tua luz para os meus. Então, se o caminho está iluminado, é mais difícil eu cair, tropeçar, me machucar, né? Tá certo? E quem disse isso? Davi. Está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos lá também, que aí depois nós entramos nos detalhes. Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes do quê? Do quê? Que palavra? De quem? Não é do Jornal Nacional? Do seu vizinho? Sejam praticantes da palavra e não apenas enganando-se a si mesmos. Eu acho interessante pensar. Não é gostoso pensar sobre isso que eu vou falar agora, mas é interessante pensar. Eu fico por entender muitas vezes as pessoas lendo Bíblia, até leem. Rapaz, tem um tanto de crente que está lendo Bíblia, sabia? Sabia? Não são todos, mas tem um tanto de crente lendo Bíblia. Mas é interessantíssimo. Eles leem, e eles leem dizendo que estão lendo para saber qual é a vontade de Deus. É isso mesmo que tem que fazer? Responde, é ou não é? Porque a palavra de Deus revela quem é Deus, revela a sua vontade, revela o plano dele para a nossa vida, não é? Então eles estão certos. Não, eu leio a Bíblia porque eu preciso saber a vontade de Deus, eu preciso saber aquilo que Deus tem para mim. Perfeito. Agora eu acho interessante porque eles leem, baseado nesta fala, a razão de se ler, mas eles não fazem aquilo que eles estão lendo. Aí que eu acho que é intrigante. Por que ler, se eu não vou fazer aquilo que está escrito? Vocês já pararam para pensar nisso? Não dá uma sensação de perda de tempo? Mas ler para quê? Se vai fazer diferente. Ler para quê? Se vai fazer diferente? Tem sentido? Responde para mim, irmãos. Talvez você tenha resposta, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Ler para quê? Ou, alguns talvez já descobriram. Pastor, você está quase lá. Tem que fazer que nem eu. Não leia. Eu já descobri o negócio, não lê. Aí tu faz da tua vontade mesmo e boa. É por aí? Vamos chegar lá, irmãos. Vamos chegar lá, não vamos? Um lugar a gente chega. Agora qual? Não sei. Mas está meio esquisito, tá não? Fala a verdade, não está esquisito? Não lê Bíblia?
Será que ler ou não ler é uma opção? Lógico que é uma opção. É lógico. Agora, eu acho uma coisa que nós precisamos mudar na nossa vida como cristãos, não importa se nós estamos no Brasil, não importa se há uma deformação terrível na cultura deste país, mas o cristianismo tem que entrar para fazer a diferença nessa nação. Amém, irmãos? Tem que fazer a diferença, ou então a igreja não é nada nesse país. É um aglomerado de religiosos. Agora, a religiosidade não faz nada de diferente na nossa vida, a não ser ocupar momentos ou horários vazios que não temos nada a fazer. Agora, se nós temos uma vida que nós entendemos que recebemos de Deus e somos gratos por Ele, e que o Senhor está nos conduzindo para a salvação, se eu entendo isso, é porque eu acreditei nesta palavra. E se eu acreditei nesta palavra, não é só para os meus benefícios, mas eu tenho que viver a palavra. Viver a palavra não é só esperar de Deus os benefícios de ser um cristão. Por quê? Porque o papel de Deus na nossa vida é de Senhor e não de empregado. Ele não é prestador de serviço, ele não é o empregado, ele é o Senhor da nossa vida. E se isto é real, se você leu isto nesta palavra, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos fazendo assim, eu leio, mas vou fazer de outra maneira. Então, talvez a estratégia da igreja agora seja assim, leia bem a Bíblia para fazer bem diferente do que está escrito. Se isto é verdade, é mais fácil então não ler. E vai na cachola de cada um, no entendimento de cada um. Mas, irmãos, fisicamente nós entendemos isso, irmãos, que eu tenho que comer. Se eu não como, eu vou ter problema de saúde. Vai dar fraqueza, não é? Mineira que fala muito assim, pastor, eu tenho que chegar em casa e bater aquele arrozinho com feijão, o bichinho tem que bater no fundo do estômago e dar aquele peso. Aí eu durmo bem. É fogo, hein? E eu entendo isso, por isso que a comida mineira é a melhor comida que tem no Brasil, né? Os melhores temperos, uma variedade de pratos, né? Aquele anguzinho feito com milho verde. Ai, Jesus. Mas veja bem como é incoerente isso, que a gente precisa parar, pensar e resolver isso dentro de nós. Olha quantas vezes eu vi pessoas indo em médicos, pastor, fui no doutor tal, e aí, você foi por quê? Por causa de tal coisa, eu fui lá, e aí, ele me passou um tanto de remédio, puxa vida, e como é que você vai fazer? Não, eu não vou tomar tudo isso não, eu vou tomar só um. Que coisa incoerente, gastou dinheiro, gastou tempo, comprou um remédio, gastou de novo dinheiro por remédio, mas não vai tomar todos. Aí o que aconteceu? O óbvio. Ele tomou lá os 10 dias de medicamento, voltou para o médico, teve o retorno, porque ele pagou, né? Tem que gastar tudo, então vou no retorno, né? Aí ele foi lá no retorno, e o médico, na hora que bateu o olho nele, já na hora, falou assim, você seguiu a receita direitinho? Doutor, eu achei que o senhor passou muita coisa, ataca meu estômago, e aí eu tomei um só, achei que era esse aqui, era o melhor preço, e eu tomei. Aí ele falou assim, pois bem, você não melhorou. Agora você vai ter que tomar aqueles e mais esse aqui. Aumentou. Por quê? A bactéria estava resistente, sei lá que coisa arada que era. Ele teve que tomar mais remédio. E detalhe, teve que voltar sem retorno, teve que pagar de novo. Né? Isso aí, percebe? É uma coisa que não tem coerência. Se você vai procurar alguém que você entende que vai solucionar a sua causa, você tem que se dispor. Concorda, irmãos? Tem que se dispor ao tratamento. Né? Então, olha só, a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus saiu da boca de uma pessoa que é uma referência para a nossa vida, o rei Davi. Ele é uma referência para a nossa vida como um cristão no meio de tempos difíceis.
cresceu o seu reino, uma pessoa que tinha alegria diariamente na presença de Deus, no meio de batalhas, um homem cheio de alegria, um homem seguro em Deus. Este homem disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu ouço isso desta referência, espera aí, não é uma pessoa qualquer que está me dizendo isso. Primeiro que está na palavra de Deus. E é a história de um homem que teve grandes vitórias. Eu não posso jogar isso fora. O Senhor Jesus disse: ide e fazei. Quando fala de todas as nações, será que Jesus está dizendo que todo mundo aqui vai fazer viagem internacional? É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que aonde o Senhor te levar, faça discípulo. Né? Então, por exemplo, o Éder era de Alfenas, agora está em Guaxupé. O que ele disse? Faça discípulo lá. Tá certo? A Érica e Anderson parte em Paraguaçu, faça discípulos lá. E eles estão também aqui em Alfenas, faça discípulo aqui também. Estão entendendo isso, irmãos? Agora a palavra de Deus diz: ide e faça. Ele está dando uma opção para você? Alô? Ele está dando uma opção? Não, isso é, você foi comissionado. Estão entendendo isso, irmãos? Agora, se nós não estamos fazendo isso, eu pergunto: que palavra que vocês estão ouvindo? A quem vocês estão dando ouvidos? Para que a palavra de Deus na sua vida, se aquilo que Deus diz, você ouve, mas não faz? Para que ouvir Deus? Para que ouvir alguém que está te dando a direção para a vida eterna, se você não quer se dispor a andar na direção daquele que diz que só aceita um lugar na sua vida, Senhor da sua vida? Ele não é servo, é Senhor. Ele não aceita outro papel, não aceita outra posição, é Senhor. Por quê? Porque só Ele conhece o caminho. Estão entendendo a coisa, irmãos? Se você não lê, alguma coisa você está dizendo para você mesmo, alguma coisa você está dizendo para você mesmo. Ou você está achando que sabe, ou você está dizendo que não tem valor. Eu acho interessante. Tem gente que trabalha e estuda. É tranquilo isso, Guilherme? É puxado, não é, irmão? Puxado. Quantas vezes você não quer ir, né? À noite lá. Mas por que ele está indo? Para buscar o quê? Um diploma só? Não. Ele está buscando o quê? Conhecimento. Acho que tem clínica, parte clínica, né? Para desenvolver as habilidades, né? A experiência do conhecimento. Estão entendendo, irmãos? Mas ele está fazendo isso. Agora, se tudo que ele aprender lá, ele vai fazer diferente? Ou ele vai procurar seguir aquilo que ele aprendeu? Com certeza, ele vai se firmar no conhecimento e na experiência que ele está tendo, que a universidade está oferecendo para ele nas aulas e nas clínicas de prática da profissão dele. Para quê? Porque é a base, é a segurança profissional para ele dar a arrancada dele. Aí depois vem os outros cursos, né? Aí ortodontia, se for fazer, sei lá, é tanto nome, né? Não quero dar bola fora, não. Né? Mas eu vejo ele se esforçando, tá lá, trabalha de dia, o dia inteiro, depois vai à noite, né? Vai para lá para Varginha e volta. Agora, irmãos, percebe? Olha quanto tempo que ele gasta para ele ser o quê? Um dentista. Agora, quanto tempo nós gastamos para ser crente? Você tem esse esforço? Quando a gente fala, irmão, vai ter um curso lá, uma palestra em tal lugar, vai ser maravilha, põe seu dinheirinho aí para pagar a perua, né? Hoje não chama perua, van, né? Para pagar a van, aí você só encontra obstáculo.
Só obstáculo. Sabe por quê? Porque vida, na concepção da igreja no Ocidente, as pessoas estão só pensando em vida financeira, materialismo. Só que a grande cegueira que vem é que quando Deus fala de prosperidade, Ele não fala de dinheiro. A prosperidade bíblica não é dinheiro. Se você for na origem da palavra, não fala sobre dinheiro, fala sobre toda a vida da pessoa. Toda a vida será próspera. No seu lar, na sua vida íntima, sua vida emocional, sua vida conjugal, seus filhos, sua vida financeira. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? Mas o que está acontecendo é isto. E é algo, irmãos, que sem perceber, a igreja não está percebendo, mas tem alguém dando linha. Sabe o que significa essa expressão, da linha? Né? Os pescadores aí que podem me falar, quando o peixe começa a dar aquela puxada e tal, e parece que vai romper a linha, aí dá linha, aí para o peixe cansar, né? É isso, Manuel? Mais ou menos, né? É, mais ou menos, né? Então, aí tem aquele negócio de puxa, depois vai, dá um pouco de linha, depois puxa de novo, tal. Aí o peixe cansa, tem um negócio de cansar o peixe. Então, existe aquele que fica dando linha. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. Está escrito ou não está? Hã? Tá, não está? Não, está escrito. O príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. Então, hoje, você se permitir ficar em plena atividade o tempo todo, você vai entrando num processo de agitação, inquietação, que aí começa a prejudicar essas oportunidades de leitura e meditação da palavra de Deus. Estão entendendo o trabalho aonde que vai? Estão entendendo o laço aonde que cai? Aí a pessoa tem tempo em casa, ele não consegue orar, ele está inquieto, ele não lê, ele não ora, mas ele tem oportunidades, tem vários momentos que ele pode fazer isso e ele não faz. A palavra de Deus, ela deixa muito clara, a pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela vai se enfraquecendo, não é? A pessoa que não busca Deus, vai se enfraquecendo. Então pode ser cristão, pode frequentar a igreja, mas não está forte no momento de decisões importantes da sua vida, não sabe qual é a decisão a tomar, não consegue ouvir Deus quando tem que buscar, vai se perdendo no emaranhado, porque se você não alimenta o seu espírito, que é através da oração e da palavra de Deus, você está automaticamente sendo alimentado na carne. A carne está sendo alimentada, o mundo oferece isso o tempo todo. Então, se você, segundo a palavra de Deus, né, lá em Filipenses, que diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, não é isso? E nós sabemos que isso vem o quê? São as coisas de Deus. Se eu não preencho a minha mente com estas coisas, o que vai acontecer? Não vai acontecer o que Romanos capítulo 12, versículo 2 fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis o quê? Aí, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estão entendendo? Irmãos, esta palavra, a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, olha o poder da palavra de Deus. Haja luz. E o que aconteceu? Mas havia luz, ele buscou a luz de outro lugar e trouxe aqui, foi isso? Do nada passou a existir. Você está entendendo? Do nada passou a existir. Por quê? Por causa de uma ordem.
Ordem de alguém? Ordem de Deus. Irmãos, Jesus, andando sobre a terra, ele disse, né, que o homem viveria de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Estão entendendo? Hein, irmãos? Então, Josué capítulo 1, versículo 8. Corre lá, rapidinho. Coisa bem rápida, para nós terminarmos com essa palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Fazer o quê? Falar da palavra o tempo todo e meditar nela de dia e de noite. Significa o quê? Medite nela o tempo todo, né? De dia e de noite. Resultado, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha o que vem agora. Só então, significa, depois disso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Percebe, irmãos? Meu Deus! Todas as pessoas nesta terra querem ser bem-sucedidas. Todas as pessoas pagam fortunas em treinamentos motivacionais. Agora é chique, coach, né? Fazer coach, né? O coach mais baratinho, de um dia é R$350, baratíssimo. Final de semana com coaching é R$1.600, um curso de final de semana. Sabe para quê? Para ele dizer para você coisas que você está careca de saber, cansado de saber, o que você tem que fazer. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai falar para você o que Deus já disse, enquanto você não se aplicar nesta palavra, que significa, enquanto você não se dispor a agir, a viver segundo estas verdades, a tua vida não mudará. Mas quando você acreditar, fazer a sua verdade e firmar os teus passos nesta palavra, a tua vida será plenamente transformada. Eles falam isso, cita passagem bíblica, ganha uma grana, roubando, desculpa o termo, né? Mas roubando daqui. Ele tem que falar lá, não é só citar o texto não, fala assim, ele teria que falar, essas ideias nem são minhas, são de Deus. Deveria declarar quem é o autor dessas ideias que eles falam lá. Vários coachings estão usando passagens bíblicas. Tem pessoa que põe até a figura no final do treinamento, ele põe uma foto lá, foto de Jesus, nunca vi isso, né? Mas ele diz que é de Jesus lá, né? Tem a foto lá, aquela energia em volta da cabeça de Jesus, tal, né? Que é para manifestação da glória. Enfim, para dizer que Jesus é o maior coaching que existiu. Irmãos, o que está acontecendo é isto. Se você não pega a Bíblia e não aplica, vai passar um tempo na sua vida, você não acredita mais na palavra de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo. Você fica um teórico bíblico. Teoria não resolve sua vida. Você tem que tomar o conhecimento da palavra com um princípio que Deus diz. Você tem que viver pela palavra. Por quê? Porque esta palavra tem poder, irmãos, de transformar vidas. Agora, se você não acredita, aí realmente você não vai colocar em prática na sua vida. Mas se você diz que crê, porque você está aqui nesta noite. Amém, irmãos? Você está aqui para ouvir exatamente isso. Deus está levantando um povo que o adora em espírito e em verdade, irmãos. Não é só que lê Bíblia, ou que carrega a Bíblia e deixa a Bíblia na igreja, não é essas pessoas. Ele não procura essas pessoas, elas estão fazendo as suas escolhas. Mas a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, diz, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, para que você resista os dias maus.
você, sem o Senhor, você não é nada, querido. Você não vai conseguir. Tá certo? Não sou eu que estou dizendo isso. Não estou querendo afrontar você. Estou dizendo, Deus diz para você se preparar. Você tem que estar se preparando, né? Como eu peguei exemplo lá do Guilherme, olha o desgaste, olha o empenho, olha a dedicação para se preparar para ser um bom profissional. E peraí, irmãos, o que nós fazemos se nós entendemos que aqui está o que tem de melhor para o homem? Não se encontra em universidade, se encontra na palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo com esta palavra? Põe de canto, lê quando dá, né? Lê quando dá assim, eu tô sem nada para fazer na fila do banco, abre a Bíblia no smartphone, lê uns versículozinhos, e depois quer vitória, depois quer mudança de vida. Deus quer mudar sua vida. Jesus morreu na cruz por mim e por você, querido. Ele morreu, ele fez isso para te dar nova vida, mas... queridos, o que está acontecendo é o seguinte: você não peita a sua passividade, você não enfrenta a sua passividade, você aceita essa morosidade, essa letargia. Isso tem que jogar fora, porque isso não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Alô, igreja, não é de Deus. Ser passivo diante das situações, Jesus nunca foi passivo. Então, se ele é o exemplo para a sua vida, o que você tem que fazer? Igual. Igual. Pastor, eu não consigo ser igual, seja semelhante. Ah, eu não consigo ser semelhante, então vai buscar Deus, porque o Espírito de Deus se habita em você, você tem poder para cumprir a palavra na sua vida. Estão entendendo? Aí fica ali, né, assistindo, nem sei, sabe, irmão, algumas vezes eu vejo umas coisas aí que não tem cabimento, sabe, ficar dizendo sobre, porque eu fui em tal lugar, e Deus falou não sei o que para mim, Deus falou não sei, querido, eu vou falar uma coisa para você, você toma muito cuidado, porque se Deus está só dando palavrinha motivacional para você, quando você não está fazendo nada para Ele, cuidado que às vezes esse não é um profeta de Deus, porque a palavra de Deus diz que houve profetas que anunciavam coisas que o povo gostava de ouvir, e o povo não mudava por causa disso. Mas aí se levantaram profetas que foram perseguidos, porque trabalhava justamente o pecado do povo, apontava o pecado do povo para que se convertesse os seus maus caminhos e pudessem ser cheios do Espírito de Deus, que Deus pudesse habitar novamente no meio do seu povo. Estão entendendo? A igreja está entendendo? Sabe, mas ouça bem, muitas coisas, você pode cuidar da sua saúde, você deve, mas tenha discernimento, e o discernimento vem pela palavra. Tenha sabedoria, a sabedoria vem pela palavra. Seja equilibrado. A palavra de Deus, Paulo que era pentecostal até o último, ele falava o seguinte: seja sóbrio. Sóbrio significa equilibrado. Estão entendendo, irmãos? Agora, as confusões, as distorções, é porque nós precisamos ir a fundo nesta palavra, entendê-la e andar nela. Amém? Esta palavra tem poder, querido. Esta palavra tem poder. Não afrouxe, ande nela, firme nela, aprenda ela, viva através dela e Deus cumprirá as suas promessas. É isso que ele diz aqui. Ele vai cumprir as suas promessas. Amém? Não adianta esse negócio de falar línguas estranhas porque eu falo. Não adianta vir para mim com esse ladinho de falar línguas estranhas, dar uns pulos, umas cambalhotas, uns rodopios. Para mim isso não significa nada. Se a palavra de Deus diz, ei Maurício, prove o profeta nesta palavra. Aí prova, o cara não sabe nada. O cara fala tudo atrapalhado, faz uma mistureba. Aí depois diz que, aí vem com esse que eu te digo, meu Deus não fala assim comigo não. Pode parar por aí. Meu Deus não fala assim comigo. Estão entendendo?
Mas está cheio disso hoje, irmãos. Igreja cheia de heresia por causa disso. Que o cara vai na emoção, vai no mover de um espírito que ele nem sabe se é espírito de confusão ou é o Espírito de Deus que está agindo nele, e vai naquele embalo e vai entrando na igreja e usa o nome de Deus e todo mundo, glória a Deus! E está cheio de besteira por aí. Como é que você se vê livre disso? Só existe uma referência, a Bíblia. Está na Bíblia? Amém. Não está? Desconfie. Não é assim? É simples. A gente fica procurando novidades. Já está escrito. E eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar, irmãos, porque nós precisamos cumprir a grande comissão. E nós não vamos conseguir cumprir a grande comissão se você não estiver firme, se você não tiver vida com Deus, se você não tiver sabendo como conduzir outros, fazer discípulos, conduzir para onde, se eu mesmo não sei. Você precisa saber, você já é cristão há muito tempo. Você tem que começar a produzir, levantar outros, levantar o abatido, curar o ferido, amém? Parábola do bom samaritano, pegar as pessoas aí, trazer à igreja, vamos sarar essas vidas, porque o Senhor nos dá os recursos. E glória a Deus. Amém? Alfenas vai ser diferente? Assim. Não é diferente disso que eu falei, é desta maneira. Pode fazer o movimento que quiser aí. Esta palavra traz resultado. Traz na minha vida, está trazendo na sua. Então, não despreze, valorize mais a palavra de Deus, mais do que os seus estudos, mais do que a educação que seus pais deram. Não estou dizendo para desprezar nada disso. Estou dizendo para colocá-la em primeiro lugar, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus vai te honrar quando você se posicionar. Ouça o que eu estou te falando. Você está precisando se posicionar. Deus vai te honrar. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, como muitas vezes podemos nos encontrar assim, contraditórios. Dizemos que cremos e não fazemos aquilo que dizemos que cremos. Fazemos diferente. E tudo isso traz resultados, Deus. Aquele que semeia boa semente, colhe bons resultados. Aquele que semeia sementes diferentes, colhe coisas diferentes. Senhor, nós precisamos parar e tomarmos uma decisão se seremos coerentes com aquilo que declaramos ou não. As pessoas como poderão confiar em nós se nós falamos uma coisa e fazemos outra? Nós temos que consertar. Nós temos que nos alinhar com o Senhor novamente. Nós precisamos pegar as Sagradas Escrituras e não só chamá-las de Sagradas Escrituras, mas considerá-las. Considerar a Bíblia, o livro que contém as Sagradas Escrituras. E pôr este valor nela. Para que as informações obtidas pela tua palavra sejam muito mais verdade do que um noticiário de televisão ou de qualquer informação que venha deste mundo. Lembrando que é o Criador quem fala conosco através da sua palavra e que prometeu que a sua palavra jamais passaria, que tudo iria passar, mas a tua palavra não. A tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Esta palavra, ela traz segurança, Senhor, quando nós cremos nela. Porque nós vemos que ela é real e que há poder na tua palavra. Senhor, desta maneira seja sobre a tua igreja, trabalhando na mente e no coração do teu povo, em nome de Jesus. Senhor, quebra agora em nome de Jesus toda cegueira espiritual. Senhor, remove a venda que cega o entendimento de alguns que estão aqui nesta noite em nome de Jesus, para que eles possam gozar da nova vida, para que eles possam gozar, Deus, de experiências novas e maravilhosas com o Senhor, para que eles possam ter princípios e valores transformados, que vão mudar caráter e atitudes, e essas atitudes serão vistas pelos homens, e eles passarão a ser valorizados sobre a terra. Porque também este mundo procura pessoas íntegras.
E a tua palavra nos aponta apenas numa direção: integridade, santidade. Em nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, dá um glória a Deus. Aleluia! Se você tem o Espírito de Deus, você já é capacitado por Deus. O que você precisa é palavra e o Espírito de Deus. Se você tem os dois, você está capacitado por Deus. Então o que você precisa fazer? Ver os resultados agora. Ponha em prática. Ponha em prática. Palavra por palavra, ponha em prática. Não conheça a verdade e faça algo diferente da verdade. A verdade seja só uma na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.